Tipos de métodos. Basicamente, dos tipos de métodos que a gente tem, nós temos métodos com retorno e métodos sem retorno, tá? O que nós vimos ali como exemplo de estrutura, né, de um método foi o método com retorno. Então, ó, retorna um valor específico após a execução. Eles retornam um valor bem aqui que está de acordo com o tipo que foi declarado aqui na assinatura do método, tá? O tipo pode ser primitivo. Nessas aulas a gente sempre vai ver retorno primitivo, tá? Ou uma string, que não é primitivo, mas a gente trabalha aqui como se fosse, tá? Pode retornar aqui também. E esses é utilizado para acessar valores dos atributos. Então aqui, ó, aqui não foi nenhum um atributo, mas aqui, ó, eu coloquei para retornar, nesse caso aqui, essa variável média. Poderia ser entendido como atributo também. Né? Uma diferença de um atributo é quando ele é declarado aqui em cima, no escopo maior, e eu coloco, ó, double, ele muda até de corzinho. Double, média. Olha só, ele muda de cor, tá? E aí, se eu colocar this.média aqui, ele é um atributo. This.média. Tá? Mas aí, entendeu um errinho aqui, mas não é no nosso caso aqui. Está dizendo que não é estático. Vai ter que declarar como estático também. Mas aí, é para isso que serve. Então, o nosso método aqui, ele, com retorno, né? Ele faz isso. Ele retorna um valor, né? E aí, gente, como a gente já viu ele, agora a gente vai ver o método sem retorno. E eu vou usar o mesmo problema que eu fiz ali com retorno, eu vou resolver ele sem retorno, para vocês verem que não tem muita diferença não, tá? Vai depender de como você quer estruturar o seu código, tá? Geralmente, com o passar do tempo, a gente utiliza os métodos com retorno, tá? Para poder acessar valores de atributo. Né? E os sem retorno, que é o caso do void, a gente modifica os valores. Mas, enfim, vou usar o mesmo problema, até porque, para ficar bem numa sequência lógica, eu peguei, criei primeiro a média sem nenhum método, né? Depois eu criei o método, aqui, calcular a média, com o retorno, e agora eu vou criar ela sem o retorno, tá bom? Para vocês verem que dá para fazer de qualquer forma, e aí não tem problema. Eu vou, inclusive, vou colocar aqui dentro mesmo, desse mesmo exemplo. Eu vou clicar um outro, calcular média bem aqui, tá? Ó, calcular média, bem aqui embaixo. Mas eu vou chamar ele de calcular média 2, porque aqui ele vai receber esses três números aqui também. Como ele não tem retorno, eu vou chamar ele de void, tá? E ele não tem retorno, ele não vai me retornar nada aqui. Bom, gente, se ele não tem retorno de nada, ou seja, esse calcular média está retornando a média, então a média vai ser mostrada aqui embaixo. Se eu quiser utilizar esse bem aqui, vou chamar outro média aqui, né? Só que eu vou chamar o média 2, aqui nesse caso, tá? Mas primeiro vamos mostrar aqui. Ó, aqui tem um público void, calcular média 2, sem retorno, porque eu coloquei void aqui, não vai ter o retorno. Mas recebe como parâmetro três números e calcula a média, armazena em média. Se eu chamar o calcular a média 2 aqui, primeiro ele já disse para mim aqui que, olha, olha, você está querendo, tá, void type, aqui ele está dizendo que é um void type. Você está querendo que apareça um valor aqui, sendo que esse método é um void, ele não retorna nada. Então aqui não vai chegar nada. Não vai chegar nada, né? Então era como se eu estivesse esperando. Aqui sim vai chegar a média, aqui sim vai chegar a média, aqui sim vai chegar a média. Mas aqui não, porque ele não está retornando nada aqui embaixo. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, quando você tem um método sem retorno, você tem que resolver tudo dentro do próprio método. Então, aqui, meu povo, ó, a média não vou poder mais mostrar aqui embaixo. Eu vou ter que trazer ela para cá, tá? E aí eu vou mostrar a média aqui, tá? E aqui, ó, eu vou chamar calcular média 2. Aqui eu posso chamar, cadê? Vou chamar aquele lá mesmo. Calcular média 2, só fazer isso daqui. Ó, veja só, o método
sem retorno. Aqui faz a mesma coisa, recebendo 3 parâmetros, fazendo a média, armazenando aqui. E aqui mesmo ele mostra, né? Eu não pude mostrar com o system aqui porque ele não tem retorno. Eu tive que mostrar lá dentro mesmo. E aí, ó, se eu executar aqui, olha, média também. Esse foi sem retorno, esse com retorno. O problema não, o que eu tive que melhorar aqui é que eu tive que mostrar o valor da média dentro do próprio método void, porque ele não retorna nada, eu tenho que resolver lá dentro, né? Eu tive que mostrar a média lá dentro do próprio método. Aqui não, nesse caso aqui, estava retornando, eu trouxe para cá, ele me deu a média e eu consegui mostrar aqui embaixo. Então, basicamente, ó, eu consigo resolver o mesmo problema com os dois, mas mesmo, só tenho que saber, né, que eu não vou ter um retorno quando eu não estiver usando retorno. Simples, né? E aí, essa é basicamente a, a diferença entre um método com retorno e um método sem retorno. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui também é a chamada de métodos. Olha, aqui eu chamei um método, aqui estou chamando um método, aqui eu estou chamando um método, aqui eu estou chamando um método, aqui eu estou chamando um método, tá? E aí, eu posso chamar um método dentro de outro método. Isso já está acontecendo, né? Olha, esse aqui é o método principal, eu estou chamando esses métodos aqui dentro. Mas eu posso chamar outro método aqui também. Vou criar um outro método bem aqui, chamado public, eu vou chamar ele de mensagem, tá? E eu vou colocar para ele que ele retorna uma string. Eu só quero que seja um texto, tá? Então, público, e eu vou ter que colocar estática aqui também, porque eu vou chamar ele ali dentro de outro método estático. E eu vou colocar aqui, imprime texto. Imprime mensagem. É que o método tem que ser condizente com o que ele vai fazer, tá? Então, eu vou pegar uma mensagem, né, aqui, que é do tipo texto, e aí eu vou querer que ele retorne isso, tá? Vamos ver se é assim mesmo. E aí eu vou colocar aqui que ele vai retornar return esse próprio texto aqui que eu colocar. Texto. Pronto. Olha só. Vou colocar aqui string texto e vou colocar a média. Bem aqui. E aí no lugar desse texto aqui, eu vou chamar um método. Imprime texto. Bem aqui. E eu vou passar como parâmetro esse texto. Olha só. Se eu der um burn file aqui, ele executa e já mostra ali a média também. Tá vendo? Ó? Então, eu estou chamando um método dentro de outro método. Né? Nesse caso aqui, a gente está chamando dentro do min. Tá? E olha só. E aí eu posso mudar aqui o texto que vai mudar para todos. Tá? Isso é interessante também, né? A média dos números. Olha só. É nesse caso. E aí, nesse outro, ó, a média do número, eu tenho que consertar ele também para que apareça desse jeito. Né? Como está aparecendo aqui nos anteriores. E aí, nesse caso, eu vou chamar esse imprimir mensagem aqui dentro. Tá? Um método chamando o outro. Eu vou modificar isso. Eu vou colocar mais um parâmetro aqui, string. Olha só. Que além dos números ali, ele vai receber um texto também. Um texto. Beleza? Aqui, ó, eu vou chamar do mesmo jeito que eu chamei aqui. Vou dizer que antes dele imprimir a média, que ele mostre o texto que ele vai receber como parâmetro. Tá vendo? E aqui, ó, como ele está esperando um texto agora, o que eu vou chamar? Passar para ele texto. Olha só. Certo? Olha só. Porque eu estou fazendo diferente porque um é com retorno, outro é sem retorno. Eu tenho que resolver tudo aqui dentro. Então, agora eu vou passar esse texto para cá, ele vai vir aqui. Quando ele chega aqui, ele chama o método texto, imprime aquela mensagem, que né, agora é a média dos números e a média aqui, e depois a média. Ó, vai ficar do mesmo jeito. Olha só que interessante. Pronto. Né? Olha aí, a gente vê várias coisas sobre métodos aqui. A gente vê um método chamando outro método aqui dentro, né?
Ó, esse método aqui, ele é sem retorno, mas eu passei um texto para ele e ele, sem retorno, chamou o método com retorno para mostrar aqui dentro, né? E aí a gente viu ainda que dá com o mesmo problema. Eu consigo resolver ele com método, sem método, com método com retorno e sem retorno, né? Com o passar do tempo, vocês vão entender mais as nuances desses sem retorno e com retorno. Mas vocês já veem logo de cara o quão é importante a gente usar método e não fazer tudo de uma forma ali sem ser estruturada, tudo dentro do método principal, né? Que é esse daqui. Bom, e aí também nós temos os métodos com parâmetros, nós já falamos sobre isso, né? O que são os parâmetros dos métodos? Aqui a gente já usou eles, né? Olha só, aqui ó, tem 4 parâmetros, aqui tem 2 parâmetros, né? Então, estou recebendo parâmetros. Hora ou outra também posso chamar de argumento. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. Eu falo os argumentos dos métodos, ou falar os parâmetros dos métodos. Né? São variáveis, e aqui são variáveis mesmo, que são usados para passar informações para os métodos, quando ele é chamado. Né? Então, ó, aqui na média, eu estou passando 3 números. Olha aqui em cima, 3 números. Né? Aqui na média 2, né? Eu estou passando 4 parâmetros, que é o texto, e mais 3 números. Né? E aí, lá dentro do método, ele vai usar esses parâmetros para poder fazer a lógica. Os métodos podem usar quantos parâmetros forem necessários, mas eles dizem que o interessante é usar até 4. Depois disso, vai ficando bem interessante ali o uso de parâmetros mais longos. Nos parâmetros, eu posso passar tanto tipo primitivos, como eu posso passar objetos. Inclusive, objeto nós já passamos, tá? Olha, isso aqui é um boi objeto. Texto é um objeto. Mas se eu fosse colocar aqui na nossa calculadora, esse daqui, qual foi o primeiro exemplo que eu usei uma outra ali? Eu poderia passar aqui dentro um outro objeto. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, senão pode ficar um pouco mais confuso. Mas pode ser um outro objeto. Quando a gente for falar de orientação a objetos, fica melhor, né? Para a gente entender. E aí a gente tem boas práticas de criação de métodos. O que é? Aqui, ó. Nome descritivo. Seja claro e preciso. O nome do método deve indicar claramente o que ele faz. Né? Olha só. Aqui, ó, somar está somando. Né? Aqui, o 2. O imprimir mensagem está imprimindo mensagem só. O calcular média está calculando a média. Né? Esse calcular média 2 está calculando a média também. Então, sempre colocar o nome do método com o que ele está fazendo. E o método ele faz uma função específica, então é sempre bom colocar na forma de ação, né? Calcular ou imprimir, né? Aqui também pode ser imprimir mensagem, imprimir. Né? Então a gente sempre coloca no infinitivo a forma do verbo. Método geralmente de apresentações começa os nomes com verbos, tá vendo? Ó? Então, ó, sempre se tiver 2 nomes, começar com minúsculo e a segunda palavra, segundo nome, né, com maiúsculo, enviar e-mail, obter nome. Evite muitos parâmetros, né? Métodos com muitos parâmetros pode ser difícil de usar e testar. Então, tente limitar o número máximo de parâmetros entre 3 e 4 ali, tá? E aí, as vantagens dos métodos, a gente já viu bastante, né, do porquê usar métodos. Eu falei ali, eu mostrei um código sem usar método, quanto que ele ficou longo, né? E difícil de entender. Quando você tem várias chamadas de método ali, você está entendendo o que cada chamada está fazendo. Então, permite que blocos de código sejam reutilizados em diferentes partes do programa. Então, calcular média, por exemplo, eu poderia chamar várias vezes, então, quando eu quiser calcular uma média. Então, modularidade facilita a manutenção e a compreensão do código, dividido em partes menores gerenciáveis. E um conceito bastante importante também, que é o encapsulamento, e a gente vai ver depois, que esconde a implementação dos detalhes expondo apenas a interface que é necessária. Por exemplo, aqui estão todos públicos, né? E aí, então a gente está expondo ele porque está deixando público. E se eu quisesse mudar, ali também mudaria para privado. E é isso.